Se fecha o olho, quer dizer, o outro pagou o outro. Esse ponto pode até ser qualquer um. Mas depois tem que abrir o olho. O problema é depois que abre o olho. Quando abre o olho, o homem, se tiver numa situação de desconforto, quer dizer, numa situação em que ele não gosta daquela companhia, ele quer ir embora, correndo. Os homens sabem disso. O maior problema do sexo casual para o homem é depois do sexo. Então, quando os homens adormecem, é prova de amor. Porque estão confortáveis ali, está gostoso continuar por ali, está bom, não precisa ir embora. Não é? E tem que ser entendido desta maneira, pelo menos é a fisiologia masculina, é assim que funciona a cabeça dos homens. Eu sei que as mulheres queriam que os homens fossem a imagem e semelhança delas, mas não são. Não é? Então, na mulher, como existe esse período refratário, o sexo pelo sexo interessa menos. Né? E mesmo a própria masturbação. Muitas moças na puberdade e adolescência começam se masturbando e depois param, porque não vem muito relaxamento com a masturbação. Os meninos não, adoram, porque dá um soninho e vão todos depois dormir. Né? Então os meninos se masturbam, meninos, adolescentes, adultos, enfim, se masturbam ao longo da vida. Os homens se masturbam, as mulheres, uma boa parte delas, não. Tem diferenças, e essas diferenças é que acabam por definir o problema. Eu não vou deixar de falar no finzinho como é que junta o amor com o sexo, eu prometo, senão é sacanagem. Mas tem uma pergunta antes. Vamos lá. Pode falar. O senhor disse a respeito de que homem tem desejo e mulher não tem desejo? Visual, não. Tem? Não, visual não, mas não. Desejo é só... Desejo é uma palavra... Então, mas nesse livro docente, eu faço uma distinção muito relevante, eu acho, e muito importante, entre desejo e excitação. E, na realidade, privilegiando a excitação. Porque a excitação é o que surge quando tem, por exemplo, carícias tácteis. Né? Então a gente troca carícias, e nessa troca de carícias há a excitação. A mulher se excita, a mulher tem excitação, não tem desejo, e não faz falta nenhum desejo. A mulher se excita ao se perceber desejada pelo homem, por isso que ela se enfeita, se arruma, porque ao perceber que ela é objeto do desejo, essa palavra objeto do desejo foi justamente uma palavra que a palavra objeto deu pereba nas feministas, mas na verdade é que as mulheres adoram ser objeto do desejo. E os homens adorariam ser também, morrem de inveja das mulheres. Mas a mulher se excita quando ela percebe que ela é objeto do desejo. Então há uma excitação. Excitação é um negócio mais para dentro, o desejo é para fora. Agarrar. Né? Desejo talvez tenha a ver com a reprodução mais do que tudo. Né? E na nossa cultura, virou uma cultura do desejo, que faz o elogio do desejo. As mulheres desejam os objetos que aumentam a excitação, quer dizer, que aumentam o desejo dos homens. Então, vamos dizer assim, os homens desejam as mulheres desejam os sapatos bonitos, as coisas, né? Que elas sabem que se usar, os homens vão ficar com mais desejo por elas. Então, elas desejam o que vai provocar o desejo dos homens. Isso aqui é extremamente útil para a indústria e não serve para nada para as pessoas. Né? Se a gente pudesse transferir a questão sexual do domínio do desejo mais para o domínio, que cada um ia para o seu canto, com 100 canais de televisão, ninguém mais ia ficar junto. Quer dizer, uma coisa gregária que virou individualista. No caso do computador, já todo mundo sabia que ia ser individual. Então, já ficaram mais espertos um pouco, pelo menos. Né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o avanço tecnológico ele vai criando condições de novidades, nem sempre esperadas e suspeitadas pelos próprios agentes, autores e criadores desse avanço tecnológico. Isso cria uma atmosfera muito nova e muito difícil às vezes de ser entendida. Eu estava falando do AIDS, eu acompanhei também a chegada do FICAR. O FICAR, que aconteceu entre 15 e 20 anos atrás, mais ou menos, é um negócio assim que, sabe, eu estava atendendo um menino adolescente lá, de 15, 16 anos, eu atendo sempre poucos adolescentes, porque eu não tenho paciência para eles.
Eu sou muito chato. Mas um ou outro eu sempre atendi porque eu acho importante saber o que está acontecendo com eles, porque eles também, por causa da irresponsabilidade, eles são agentes inovadores, né? Por causa justamente do fato de que eles não têm que ganhar a vida, não têm que nada, eles também inventam as novidades, boas e más. Então eu aguento uma certa cota de adolescentes, vamos dizer assim. Eles falam muito depressa hoje em dia também. Eu não consigo entender direito qual a velocidade com que eles falam. Se eu estiver mentindo, se aqui os adolescentes daqui são diferentes, você me fala. Aí o menino chega para mim numa consulta e fala assim, eu fiquei com a fulaninha. Tá bom. Aí na semana seguinte ele fala, fiquei com uma ciclaninha. Depois, terceira semana, fiquei com uma outra pessoa. Eu falei, escuta, eu não estava entendendo nada, porque eu nunca tinha ouvido a palavra. Aí eu falei, escuta, o que é ficar? O que é ficar? Ele olhou para mim com aquele ar, aqueles típicos deles, né? Você não sabe o que é ficar? Eu falei, não sei o que é ficar, o que eu vou fazer? Como se eu fosse um idiota total, porque a gente normal sabe o que é ficar. Aí eu aprendi que ficar é uma invenção que eles tinham recém-criado, em que meninos e meninas que mal se conhecem, numa festinha, num bailinho, né? Eram pré-adolescentes, ou adolescentes assim, logo no início dos anos, né? Então eles ficavam, mal se conheciam e começavam a se beijar, se atracar do umbigo para cima, né? Sem compromisso, quer dizer, não precisava ligar para o outro no dia seguinte, coisa que até então, quando se beijava uma moça, era quase que pedido de noivado, né? E não tinha consequência de desdobramento algum. Então o ficar tinha este sentido, né? Uma inovação absolutamente relevante, importantíssima. Todo mundo foi contra, naturalmente isso vai acabar com os valores, com os costumes, vai acabar com o amor, todo mundo vai virar promíscuo. E essa é uma promiscuidade mesmo, do umbigo para cima, em lugar público, em que todo mundo, portanto, controla todo mundo. Olha que ideia boa que os caras tiveram, né? Todo mundo controla todo mundo apronta e todo mundo controla ao mesmo tempo. Porque antigamente era no matinho atrás da igreja, muito mais perigoso. Aqui não, é na festa, todo mundo olhando. A coisa, portanto, não passava de um certo ponto. Podia-se ficar com mais de um parceiro na mesma noite. Os meninos se orgulhavam disso, as meninas tinham um certo constrangimento, mas faziam também, porque para os meninos tinham que fazer com alguém. E criou-se um clima absurdo. Então, tem duas novidades aí. Primeiro, mesma faixa etária, meninos e meninas, incluindo as meninas, e mesma classe social. Porque, vamos ser claros, até então os meninos se iniciavam sexualmente, nem que fossem beijo, com moças mais velhas e de classe social diferente, né? De classe social inferior, ou prostitutas, ou empregadas, ou funcionários, enfim, subalternos, né? E as meninas não se iniciavam, a não ser no namoro. As meninas foram perdendo o medo da sexualidade, porque esse negócio de jogo treino aí é bom para a saúde, porque vão se acostumando com a aprender a lidar com as suas excitações numa condição de segurança, protegida, e com meninos de bom nível. Os meninos diminuíram cada vez mais a frequência aos bordéis, porque ao ficar mais o computador com a indústria pornográfica produzindo material interessantíssimo para a masturbação, resolvia quase todos os problemas deles. De sorte que o mundo, nesse aspecto, mudou completamente. Poucos meninos frequentam os bordéis até hoje, que eu escrevi, inclusive, num livro antigo sobre sexo, não esse último, o anterior, né, que pela primeira vez na história da humanidade, as prostitutas tinham que se preocupar com o futuro do seu negócio. Porque os meninos pareciam menos entusiasmados com o ramo. O ramo ainda está em vigor por causa dos coroas. Mas os coroas vão acabar, vão morrer. Um dia os coroas vão ser esses meninos. Não sei como é que vai ficar a situação delas. Sei que o mercado não está muito bom para elas, por coisas que eu ouço, porque perigoso, porque não sou frequentador. Se fosse também falaria. Mas
os preços parece que caem, o que é sinal de que o mercado está... Isso tem uns autores, economistas americanos, que escrevem um livro que chama Free Economics. Tem 2 livros. Em um deles eles falam que a diminuição do preço do serviço prestado pelas prostitutas cai por 2 motivos. Não, como primeiro, porque diminui o número de frequentadores, e segundo, porque aumenta o número de prostitutas, porque muitas moças começam a achar que é um muito bom trabalho, bom negócio, então vão para lá. Quando muita gente migra para aquele negócio, então o preço cai. Isso aconteceu também com a medicina, infelizmente. Excesso de médicos diminui o valor do serviço prestado. Então, muitas circunstâncias que vêm modificando, mas principalmente o fato que os meninos não são grandes frequentadores. Então, meninos e meninas se iniciam sexualmente na vida real com suas namoradas. Isso é uma mudança extraordinária que vai dar desdobramentos que nós ainda não conhecemos, mas provavelmente muito positivos, porque a iniciação se dá num clima de ternura e não num clima de, vamos dizer assim, de máxima vulgaridade, ou um clima, na verdade, a iniciação do menino antigamente era uma iniciação quase como se fosse um vestibular, na verdade, um susto, né? Era um exame em que o indivíduo ia lá provar que a sua virilidade, provar que era normal, né? E, portanto, não precisava ter prazer nem nada, precisava só cumprir o regulamento. Muito bem, o fato é o seguinte, que com todas essas mudanças que foram acontecendo, foi ficando cada vez mais claro para mim, e eu comecei produzindo já no fim dos anos 70 e venho aprimorando até agora, que são talvez os meus últimos livros, os que melhor esclarecem, que sexo e amor são 2 fenômenos completamente diferentes e que nem sempre combinam tão bem. Então o fenômeno amoroso para mim ficou mais ou menos claramente conceituado assim, como um sentimento, vou começar definindo e depois explicar de onde vem. Então, um sentimento que a gente tem por aquela pessoa cuja presença provoca em nós uma sensação de paz e aconchego. Seria o amor. Sentimento que a gente tem por alguém cuja presença nos provoca a sensação de harmonia e aconchego. O amor provavelmente deriva das primeiras experiências de vida, ou seja, estávamos nós no útero, aliás, não estávamos no útero, nós não estávamos, não existíamos. De repente, nós começamos a existir no útero. Então, aí sim, estávamos nós no útero, tudo em ordem, né? O não ser vira ser dentro do útero, o nada vira alguma coisa dentro do útero. E essa alguma coisa que somos nós no futuro, ou nós no passado, né? Essa alguma coisa se forma dentro de um clima de harmonia, um clima, primeiro, em simbiose com a figura materna. Segundo, numa condição idealmente muito favorável, porque se forma num contexto onde os desconfortos físicos são mínimos, não precisa comer, não precisa respirar, não precisa coisa alguma. Tudo funciona magnificamente bem e de modo automático, né? Não precisa se preocupar nem com comida, nem com eliminação de resíduos, nem coisa alguma. E um colchãozinho de água para ficar bem protegido, quer dizer, pouca turbulência. Isso aqui é a situação uterina. Primeiro, o registro cerebral, porque o cérebro se forma e registra isso. Tudo bom. Segundo, o registro cerebral. Bom, a dramática ruptura desta harmonia, que é o nascimento, né? Tem um autor psicanalítico que se chama Otto Rank, que foi um dos que migrou para os Estados Unidos, que escreveu, foi um discípulo interessantíssimo do Freud, nunca foi traduzido para o português, que escreveu um livro que se chamou Trauma do Nascimento, né? Também o Freud nunca deu bola para o trauma do nascimento.